Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, com renovada alegria, desde já lhes convidando para reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Vivemos tempos de grandes inquietações. O coração humano tem palpitado entre a angústia e a esperança, em face dos múltiplos sinais que o tempo tem nos revelado acerca da grande necessidade que todos nós temos de proceder à grande reforma íntima, o grande salto de qualidade do homem velho para o homem novo. A esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: quando Jesus ensinou, amai-vos uns aos outros, e o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, assinalou-nos 2 deveres essenciais para quem deseja o reino dos céus: amar e servir. E nestes tempos em que estamos transitando entre a angústia e a esperança, eu creio que esse binômio amar e servir é o caminho mais seguro, recomendado pelo Cristo, por Jesus, e que não foi uma recomendação teórica, foi fundamentalmente um exemplo prático da sua passagem pela Terra. Para tanto, nós fomos buscar na obra mediúnica do Espírito Emmanuel, com o médium Francisco Cândido Xavier, intitulado Instrumentos do Tempo, o capítulo 6, cujo título dá nome a esta reflexão: Ama e serve. Vamos analisar então este capítulo, procurando compreender o sentido das palavras do benfeitor Emmanuel e de que forma nós podemos aplicá-lo ou aplicá-las em nossa vida. Ele inicia dizendo: a grandeza do amor repousa invariavelmente na conjugação do verbo servir. É fato que muitos de nós têm uma dificuldade ainda para servir espontaneamente. Muitos preferem ser servidos, é fato. Isso não implica em nenhum demérito, mas talvez as criaturas estejam agindo assim por desconhecerem a grande vantagem do verbo servir nessa transformação moral que todos nós buscamos. E é interessante porque o Emmanuel começa a frase com a expressão a grandeza do amor. Ou seja, se nós pretendemos amar verdadeiramente, o caminho é através do serviço. Serviço aos nossos irmãos. Sem atividade incessante no bem, diz o Emmanuel, não conseguiremos derramar os valores do coração. Uma associação perfeita entre o bem e os sentimentos, bons sentimentos que derramam do coração. Agora, o que chama atenção é que o Emmanuel caracteriza essa atividade no bem. Ele diz que ela é incessante, portanto não pode ser segunda, quarta e sexta,
nem fim de semana, ela é a todo instante, a todo tempo, a toda hora. Fazer o bem permanentemente. Ele prossegue dizendo: a própria natureza é um livro aberto nesse sentido. Agora, então, ele vai buscar, usando a natureza como exemplo, diversas circunstâncias com as quais fica patente esse amar de Deus para conosco, utilizando a própria natureza como seu elemento pedagógico. O Emmanuel justifica a frase anterior, a própria natureza é um livro aberto, nesse sentido, dizendo tudo, então não tem regime de exceção, tudo, em torno de nós. Então significa dizer que nós temos que ter um olhar de 360 graus, né? Em torno, 360 graus. É um cântico de trabalho em doações da eterna bondade. Então Deus está oferecendo, através da natureza, uma série de coisas boas e maravilhosas para todos nós. E estas doações o Emmanuel está chamando de cântico de trabalho, que se evidencia no mundo de mil modos diferentes, em cada instante de nossa vida. Então vejo a ideia de que tudo em torno de nós, ou seja, nós temos que estar com o olhar permanentemente atento a tudo que nos acontece, atribuirmos valores, atribuirmos significados, buscarmos as razões daquilo que nos acontece, daquilo que estamos experienciando. E aí o Emmanuel começa então a dar os exemplos. Por amar, em nome do Pai misericordioso, serve o sol sustentando todas as criaturas. Você já imaginou se, porventura, o sol desaparecesse, apagasse, a estrela desaparecesse? O horror e o terror que seria para o planeta Terra conviver sem a luz e sem o calor? Porque ele diz, serve o sol está nos servindo, sustentando todas as criaturas. De novo, não há regime de exceção. Agora, interessante que ele coloca esses elementos do exemplo como se esses elementos estivessem fazendo tudo isso em nome do Pai misericordioso. E eles estão, porque na realidade tudo é criação e obra divina. Serve o chão, nutrindo a sementeira. Quantas vezes nós já fomos sol na vida das criaturas? Quantas vezes nós já fomos a semente, tentando plantar ou implantar-se no coração do próximo, com bondade, com amor, com compreensão, com carinho, com perdão. Serve a nuvem, criando a chuva benéfica. Nós que muitas vezes até reclamamos da chuva, normalmente quando ela é incessante, normalmente quando ela provoca algum tipo de tragédia, mas veja, ela é sempre benéfica, porque inclusive ela molha este chão que nutre a sementeira. E ela permite que depois que ela passa, o calor do sol revigore toda a natureza. Serve o vento a serviço de abençoadas fecundações, a polinização, em que os pólens são distribuídos através das ventanias, através dos pássaros, e são espalhados mundo afora, e vão levando vida, vão levando beleza. Serve a árvore para que o bem-estar do homem se consolide. Uma árvore que pode dar frutos que alimentam o homem, pode dar sombra que protege o homem, que dá madeira que, quando retirada, pode aquecer a casa, pode ajudar a construir uma casa. E nós precisamos, então,
ver nestes exemplos que o Emmanuel está dando este amar e servir do Pai misericordioso para conosco. Serve a flor, preparando a colheita. Todo fruto, antes de aparecer, apresenta a sua florzinha. E à medida que elas vão aparecendo, vão anunciando que os frutos estão a caminho e que deverão ser colhidos na época certa, porque fruto colhido antes da hora, seguramente, não tem o mesmo sabor. Serve a fonte, socorrendo a terra necessitada. Quantas vezes nós já fomos fonte para o nosso irmão, que, necessitado nas suas dificuldades, muitas vezes nos procurou e nós não tivemos aquela seiva para oferecer-lhe, a seiva da compreensão, a água da paciência, o nutriente do amor. Se a fonte irriga a terra, que inclusive ajuda a preparação da colheita, ajuda o crescimento da árvore, ajuda no processo de polinização, nós também, igualmente, devemos agir dessa forma. Serve a pedra garantindo a segurança do lar, a pedra do alicerce, a pedra da construção. Às vezes, as pedras de tropeço que nos ajudam a refletir, refazer o caminho. E não é apenas a pedra física, mas também a pedra das dificuldades que se antepõe diante de nós. E muitas vezes nós precisamos ter a sabedoria da água da fonte, que ela não briga com a pedra quando ela quer passar, ela simplesmente contorna a pedra. Devemos ter essa sabedoria. Mas o Emmanuel aqui está apresentando a pedra como um elemento de garantia da segurança do lar. Isso é extremamente importante. Serve o pássaro cooperando com o lavrador, muitas vezes protegendo a plantação, outras vezes explorando a plantação, levando de um lado para o outro o pólen, que vai inclusive ajudar as novas plantações. Muitos pássaros só aparecem em determinadas plantações quando os frutos já estão aptos a serem colhidos. Isso é uma coisa interessante, é uma riqueza da natureza, ensinando a todos nós. Serve o mar, serve o rio, serve o adubo, serve o fogo. E sempre o verbo servir. O mar que permite que, em sendo atravessado, se vá de um lugar a outro, igualmente o rio. O adubo que ajuda na fertilização do solo, no crescimento do fruto, da árvore. O fogo que aquece, o fogo que cozinha, o fogo que ilumina, que clareia. Quantas vezes nós temos sido fogo na vida das pessoas, com o nosso entusiasmo, com a nossa vontade de ajudar. Forças de Deus, diz o Emmanuel, amparando a humanidade, ajudam em silêncio, sem retribuição e sem queixa. Esta é das frases do texto uma das mais bonitas, se não a mais bonita. Forças de Deus, todas as forças da natureza, que nos amparam, que nos protegem, que nos servem, e fazem tudo no mais absoluto silêncio, sem alarde, sem propaganda, e o mais importante, sem retribuição e sem queixa, algo que muitas vezes nós, quando estamos fazendo algo, muitas vezes o fazemos esperando a retribuição e muitas vezes o fazemos debaixo de um rosário de queixas e reclamações. E o Emmanuel apresenta então a justificativa. Tudo porque o divino amor é devotamento, carinho, providência, abnegação.
Eu diria que é um quarteto mágico: o devotamento, a entrega total, o carinho, que é um subproduto do amor, a providência, no sentido de ser oportuno, e a abnegação, que é aquela dedicação integral na prática do bem. E aí ele faz uma proposta, dizendo: se desejas partilhar o concerto das bênçãos divinas, ama e serve, sem cogitar de ser amado e sem a expectação de ver-se servido. Então ele faz uma proposta para nós, aposta no nosso livre-arbítrio, na nossa capacidade de escolher, propõe que, se nós quisermos partilhar esse concerto das bênçãos, qual é o concerto das bênçãos? Todas essas que foram apresentadas anteriormente, que estão em a natureza. Ama e serve, ou seja, da mesma forma que o sol, a árvore, o rio, o mar servem a todos nós, devemos nós também servir, amar e servir. E aí já coloca uma condição essencial, aquilo que a mentora falou logo na sua mensagem na abertura desta reflexão: sem cogitar de ser amado, sem expectação de ver servido, que muitas vezes é o que nos domina. Quem ama realmente, diz o Emmanuel, nada pede, nada reclama, nada exige e nada procura. Outro quarteto mágico. Senão a alegria do objeto amado. Ou seja, amar por amar, fazer o bem pelo bem, fazer por fazer, sem esperar nada, fazer por amor, como Jesus fazia. Jesus nunca esperou que alguém lhe dissesse muito obrigado, ou que lhe mandasse um buquê de flores. Não, ele simplesmente cumpria o seu ato de amor e despedia as criaturas, sempre dizendo para elas, principalmente quando promovia as suas curas: vai, não peques mais, para que não te suceda algo pior. E toda a alegria dele era exatamente ter feito o que era preciso fazer. E o Emmanuel diz: para que o amor se estenda a multiplicar-se, soberano e sem fim. Quem assim pensa, ou seja, só quer a alegria do objeto amado, este amor não termina. Ele é absolutamente interminável. E ele vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Quem ama verdadeiramente trabalha sempre com o efeito multiplicador do amor. Enquanto esperas o manto ilusório das considerações humanas, teu amor sofre a vizinhança da vaidade. Então, agora o Emmanuel vai fazer uma advertência para nós. Para todas as vezes que nós ficamos esperando a retribuição, muito obrigado, buquê de flores, receber algo semelhante ao que nós fizemos, lembrar lá aquela passagem do nosso Evangelho, que a tua mão esquerda não saiba o que dá a tua mão direita. Então Emmanuel está dizendo: olha, enquanto tu esperas aí o manto ilusório das considerações, dos muito obrigados, o teu amor sofre a vizinhança da vaidade. Por quê? Porque nós começamos a achar que nós somos os melhores, que só nós conseguimos fazer aquilo que acabamos de fazer. Nós queremos que os outros reconheçam isso. Nós ainda dependemos do reconhecimento humano. Enquanto aguardas a compreensão dos outros, o teu amor experimenta a inquietante aproximação do egoísmo. Sim, porque se o outro não retribui, se o outro não agradece, eu já começo a pensar: puxa vida, para que é que eu fiz? Também nunca mais vou fazer nada para essa criatura. Ela é ingrata. Ela é ingrata. Ela não teve a delicadeza de dizer muito obrigado. E aí, por assumir essa condição de não querer fazer mais para ela e quiçá para outros, eu vou me tornando egoísta. Quantas vezes as criaturas que passam por decepções nesse campo da retribuição assumem um compromisso consigo mesmo: eu nunca mais ajudo ninguém, não vale a pena. Você já deve ter ouvido isso.
E aí o Emmanuel diz, ama simplesmente. E vai dar alguns exemplinhos, né, práticos desse amar simplesmente. Ajuda sem paga, dá sem reclamação, auxilia sem exigência. Essa auxilia sem exigência é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes nós vamos ajudar as pessoas, mas exigimos alguma coisa delas para que possamos ajudá-las. Quantas vezes você já ouviu ou até já passou pela circunstância, olhe, preste bem atenção, eu vou lhe ajudar, mas essa vai ser a última vez. Olha, se acontecer de novo, nem me procure. Será que esse é o amar e servir que Jesus queria para todos nós? E diz o Emmanuel, e servindo cada vez mais, ou seja, servir cada vez mais, aquela atividade incessante do bem, serás um dia surpreendido em pleno campo de trabalho pelo divino servidor. Ou seja, a ação de Jesus, dos bons espíritos sobre nós. E o Emmanuel diz que te converterá, quer dizer, vai converter a cada um de nós, com a sua luz, a luz do divino servidor de Jesus, em nova luz para a terra e para os céus. É aquele momento que nós nos tornamos aqueles pontinhos de luz na existência humana. Nós somos lá os pequenos pirilampos. E essa luz que nós passamos a ser, ela tem que ser permanente, ela não pode ser uma luz que de repente se acaba. Por quê? Porque ela é para a terra e para os céus. Ou seja, enquanto eu estiver existindo, e depois que o meu corpo físico desaparecer, o meu espírito nos céus continuará com o brilho dessa luz. É uma mensagem do Emmanuel e do Chico Xavier, que está lá na obra Fonte Viva, Ama e Serve. E para concluir a nossa reflexão, eu fui no capítulo 29, aliás, eu disse que era na obra Fonte Viva, não, Ama e Serve e Instrumentos do Tempo, me perdoe. Mas a conclusão é da Fonte Viva, capítulo 29. O Emmanuel, em determinado momento, diz assim, em todos os lugares do vale humano, da existência, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante, para quem deseja livre-arbítrio, escolha. Se você quiser, pronto, aqui estão os recursos de ação e aprimoramento. Você pode fazer alguma coisa por você, ajudando o próximo. Diz ele, sirvamos em qualquer parte de boa vontade. Então essa é a condição essencial. Não é servir por servir, não é amar por amar, mas é com boa vontade. Boa vontade. Como sendo ao Senhor e não às criaturas. Então, em realidade, nós não estamos servindo as pessoas, nós estamos servindo a Jesus, ao Senhor. Ele disse, tudo que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim mesmo que estás fazendo. E o Emmanuel finaliza apontando a consequência natural. E o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Ou seja, vai ser algo muito semelhante ao que está lá no Instrumento do Tempo, quando ele diz que o Divino Servidor vai nos converter em nova luz para a terra e para os céus. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho da atenção dispensada e as boas vibrações e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço.